Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Bom, pra gente então comentar um pouco sobre o jogo de quarta-feira, a gente vai, claro, trazer também o vídeo do Zubeldia, que tem um pouco da relação com os São Paulinos, mas então eu quero que vocês comentem, porque tem um superchat aqui do Mike. Vocês repararam que o Zuba desfrutou de 2 partidas em que ambas Luciano estava suspenso? Vocês viram isso? E aí, em cima dessa pergunta também do Mike, muito obrigado pelo superchat, te pergunto, qual a formação ideal, e o senhor, para o São Paulo enfrentar o Galo? Faria alguma alteração, mantém o Wellington Rato, Luciano e Lucas, ou mudaria algo aí nessa dança das cadeiras do meio para frente? Gabriel, eu acho que com as opções que o nosso querido Zuba tem, ele deveria não jogar em função do adversário, tá? Eu acho que o São Paulo tem um estilo de jogo que às vezes dá certo, às vezes não, depende muito do adversário. Eu acho que ele pode usar isso a favor dele. Eu acho que o time do Atlético, se a gente analisar os próximos 2 grandes confrontos que a gente tem, Atlético e Botafogo, e a gente vê as opções que a gente tem no banco, eu conseguiria montar o São Paulo de uma outra maneira. A gente jogou contra o Atlético um mês atrás, não lembro, algumas semanas atrás, e a gente viu que o Atlético tem um meio-campo muito forte. O Atlético, aquele dia, ele igualou, ele teve superioridade numérica no meio-campo e ele igualou o mesmo empenho do São Paulo. E aí, na maior parte do jogo, o Atlético chega a ser melhor que o São Paulo. A gente perde por causa do VAR, que o VAR não viu, coisas do futebol. Só que a gente consegue ter informações dali. Eu tiro dali que a gente poderia jogar de uma outra maneira. Eu jogaria contra esse Atlético, mesmo estando em casa, eu jogaria no 4-2-3-1, com o Rato na direita, o Lucas centralizado. Eu colocaria Nestor e Marcos Antônio. Então eu vinha com Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Rato, Lucas, Nestor e Caleri. Eu acho que eu igualaria a força de meio campo, mesmo estando em casa, tá? Eu jogaria assim. Não que eu iria esperar a equipe do Atlético, mas eu não ficaria em inferioridade numérica no meio campo. E mais, eu teria toda a movimentação de Marcos Antônio e Lucas, um perto do outro, o que deixa o nosso time mais leve e mais rápido. Eu teria a força do Wellington passando pelo lado com a técnica do Nestor. Então, meu time ia estar super balanceado. Eu ia ter o Rato com uma leitura de jogo boa, a correria do Marcos Antônio, a correria do Lucas, a técnica do Nestor, a passagem do Wellington. Então, eu teria um time muito equilibrado para jogar contra a boa equipe do Atlético. Então, eu acredito muito nisso. Acho que ele vai fazer isso? Duvido. Eu acho que ele vai entrar lá com o Luciano, Rato, Lucas, ele Bobadilha, e eu acho que a gente talvez veja um pouco mais parecido do jogo que foi lá em Minas no Brasileiro. A gente torce para que o melhor aconteça, né? A gente sabe que a gente não pode perder o primeiro jogo e ir com uma derrota para Minas. Mas eu vejo que se o Zuba conseguir usar o elenco a favor dele, dependendo do adversário, aí você me pergunta, e quanto o Botafogo? O Botafogo já é com 3 zagueiros e o Luciano de volta. Então, ele entendendo as peças que ele tem, a força que ele tem no elenco, eu vejo muita galera falando, o elenco é limitado. Cara, eu discordo, tá? Hoje é limitado por causa das ausências do Ferreira, do Alisson, do Maia, mas se a gente vê o elenco, a gente vê o Banguzinho que jogou com o Atlético Goianiense, que era os reservas, caramba, tinha Rato, Nestor, Michel, Marcos Antônio, cara, o André Silva, cara, tem uma galera boa ali que dá para ser usada, sabe? Então eu acho que vale muito essa leitura do nosso adversário, do que a gente tem à disposição para montar um time forte e jogar como tem que ser jogado o mata-mata. Chacô, para você, vai nessa linha do Ilcinho ou acha muita invenção nesse meio de campo aí? Colocar Nestor, sacar Bobadilha, você acha que é esse o caminho ou não? Pro Atlético, cara, como eu disse, eu iria com o mesmo time que foi em campo contra o Nacional. Mesma coisa, mesma coisa. Acho que são 2 confrontos extremamente complicados que ele tem, e o São Paulo tem em Copa do Brasil e Libertadores, né? A gente já disse aqui na sexta passada que, cara,
eu vejo como jogos difíceis, não impossíveis, mas que às vezes voltar, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Isso falando de Libertadores, com um empate seria bom. Só que o primeiro jogo é em casa, na Copa do Brasil. Isso vai ser essencial. O São Paulo vai ter que vencer para poder trabalhar com a vantagem no jogo de volta. Então, eu acho que eu iria com... De novo, claro que vai ter que fazer essa mudança, né? Então, talvez o Sabino na esquerda, na zaga, né? Na esquerda. Mas, cara, cobra criada, macaco velho, entendeu? E vamos pro jogo, cara. Eu acho que não tem que fazer muita mudança, não. Por exemplo, gosto do William Gomes, gosto do Eric, mencionei há pouco que eu vi comentários do pessoal falando que tinha que entrar com eles no jogo contra o Atlético Mineiro. Loucura. William Gomes, pô, moleque bom, promissor, tem futuro. Eric, pô, um querido, marcou um golaço, jogou muita bola, mas banco de reservas e sendo acionado caso necessário. Caso você entenda que tem um espaço para um contra-ataque, uma velocidade, 1 contra 1, que são características que o Zubeldia ontem elogiou. Então, assim, eu acho que eu iria com os cobra criada para quarta-feira. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!